Meu nome é Elisa, tenho 35 anos, sou auxiliar administrativa e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sempre levei uma vida simples, mas honesta e organizada. Desde que me casei com Marcos, há quase 7 anos, sempre tentei fazer o melhor para nossa família, mesmo que isso significasse abdicar de algumas coisas que eu queria para mim. Marcos e eu nos conhecemos na faculdade. Ele tinha aquele jeito encantador, falava com tanta paixão que era difícil não se deixar levar. Nos primeiros anos, ele tinha empregos temporários, lutava para se firmar como representante comercial, e eu segurava as pontas com meu salário fixo. A rotina era cansativa, mas a gente tinha sonhos juntos, e isso bastava para me manter firme. Com o tempo, percebi que, embora ele falasse muito sobre seus planos e contratos que iam mudar nossa vida, os meses passavam e os resultados nunca chegavam. Marcos tinha um jeito de fazer parecer que tudo ia dar certo, mas os boletos acumulavam e a conta do supermercado sempre acabava no meu nome. Eu pagava a maioria das contas, e mesmo assim ele sempre dizia que estava fazendo o máximo que podia. Além disso, a mãe dele, Dona Wanda, sempre esteve presente nas nossas vidas. Uma mulher difícil, orgulhosa, que não se dava bem com ninguém, menos comigo. Mas Marcos insistia que ela precisava da nossa ajuda, que eu devia entendê-la e ajudar nos momentos difíceis. Eu tentava, mesmo quando sentia que estava sendo usada. O que mudou tudo foi quando Dona Wanda sofreu um AVC leve. Marcos me ligou uma tarde, com a voz aflita, dizendo que a mãe estava internada e que precisava de cuidados especiais depois da alta. O médico recomendou fisioterapia intensiva, remédios caros e uma cuidadora para os primeiros meses. Marcos entrou em desespero, dizendo que não tinha dinheiro para o plano de saúde ou para pagar tudo aquilo. Foi então que ele me convenceu a vender meu carro, o único bem de valor que eu tinha, para pagar o tratamento. Ele falou com tanta certeza, me fazendo sentir que era a coisa certa a fazer. Elisa, por favor, você não faria isso pela sua mãe? Dona Wanda é tudo que eu tenho. Ajudar ela agora é ajudar nossa família. Disse ele, me olhando com aqueles olhos que costumavam me derreter. Eu hesitei muito. Aquele carro era meu refúgio, meu meio de independência. Mas o medo de deixar a sogra sem tratamento, o medo de que Marcos me julgasse egoísta, me venceu. Acabei vendendo o carro por um valor menor do que ele valia, só para acelerar o processo. Entreguei o dinheiro na mão dele e vi a expressão aliviada no rosto dele e da mãe. Eles foram rápidos, compraram a melhor clínica da cidade, marcaram as sessões de fisioterapia e contrataram uma cuidadora. Marcos me dizia que agora eu poderia ficar tranquila, que ele cuidaria de tudo. Mas, aos poucos, comecei a perceber que algo estava errado. Marcos não me deixava visitar a sogra, dizia que ela estava frágil e precisava de repouso. As mensagens dele para mim começaram a ficar mais curtas, as respostas demoravam. Quando perguntava sobre os gastos, ele evitava o assunto e, em uma das poucas vezes que insistir, ele gritou: "Você acha que eu ia te enganar? Para de desconfiar da minha palavra." Aquilo me magoou profundamente, mas eu quis acreditar que ele estava apenas estressado. Ainda assim, uma dúvida começou a crescer dentro de mim, uma sensação de que eu estava sendo enganada. E eu não fazia ideia do tamanho da armadilha que estava se formando, muito menos do que viria a descobrir depois. Nos dias que se seguiram, a angústia só aumentava dentro de mim. Marcos continuava evitando falar sobre a sogra e o dinheiro que eu tinha dado. Cada vez que eu tentava puxar o assunto, ele se fechava ou reagia com irritação. Comecei a sentir que estava sendo excluída de tudo. As ligações para a clínica onde Dona Wanda estava foram todas interceptadas por uma secretária que dizia que só Marcos poderia dar informações. A frustração aumentou quando, numa tentativa de visita surpresa, recebi a notícia de que a sogra havia recebido alta há 5 dias. Ninguém me avisou, ninguém se preocupou em me incluir. Voltei para casa com o coração apertado, sem saber o que pensar. Liguei para Marcos várias vezes, sem sucesso. Quando ele finalmente atendeu, a voz dele soava distante, cansada, mas também defensiva. "Elisa, para de me perseguir. Ela está bem, está em casa. Para com essa paranoia,
por favor. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Algo me dizia que ele não estava falando a verdade, e eu precisava descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Foi quando um amigo, ao saber da situação, me contou que tinha visto Marcos e Dona Wanda no shopping, tranquilos, rindo e comprando roupas caras. Como era possível, se ele dizia que o dinheiro era para o tratamento? Aquela informação me deixou em choque e me deu força para agir. Passei a analisar meus extratos bancários com mais atenção e descobri que Marcos havia transferido grande parte do dinheiro para uma conta que eu não conhecia. Quando tentei questioná-lo, ele se esquivou, acusando-me de falta de confiança e insinuando que eu estava sendo irracional. Não contente, decidi contratar um investigador particular. Eu precisava saber a verdade, mesmo que isso destruísse o pouco que restava da minha confiança naquele casamento. As informações que ele trouxe foram devastadoras. Marcos e Dona Wanda nunca pagaram a clínica ou a fisioterapia como haviam prometido. A clínica confirmou que a conta do tratamento estava em aberto, e eles sequer haviam comparecido a grande parte das sessões. Além disso, descobri que com o dinheiro destinado ao tratamento, eles compraram móveis caros, eletrônicos e até fizeram uma viagem de final de semana para uma pousada de luxo. Tudo isso enquanto eu vendia meu carro para custear o que deveria ser um tratamento médico sério. Me senti traída de forma tão profunda que foi difícil conter as lágrimas. Fui enganada pelo homem que eu amava e pela mãe dele, a mulher que deveria ser minha sogra e não minha inimiga. Mas não deixaria essa situação passar impune. Eu precisava me reerguer e buscar justiça, custasse o que custasse. E foi aí que um telefonema inesperado mudou o rumo da minha vida. Naquele momento de desespero, quando parecia que tudo estava perdido, recebi um telefonema inesperado. Era Ricardo, um cliente antigo da empresa onde trabalho, um homem íntegro e justo que sempre admirou minha dedicação. Elisa, eu sei que você está passando por uma fase difícil, mas quero ajudar. Tenho contatos e conhecimento para te apoiar nessa luta. Não deixe que esses dois te enganem impunemente. Aceitei a ajuda dele, ainda sem saber o que viria, mas esperançosa por finalmente ter alguém do meu lado. Com o apoio de Ricardo, procurei uma advogada especializada em fraudes e questões familiares. Ela analisou toda a papelada, os extratos bancários, os relatos do investigador e montou uma estratégia forte para enfrentar Marcos e Dona Wanda na justiça. Enquanto isso, Marcos continuava debochado, como se pudesse controlar tudo. Em uma ligação áspera, ele chegou a me ameaçar. Você não passa de uma ingênua, Elisa. Vai ver do que eu sou capaz para te calar. Mas eu já não tinha medo. Aquela mulher que um dia foi manipulada, agora estava forte, preparada para lutar e vencer. Na audiência, minha advogada apresentou as provas com firmeza. As transferências suspeitas, o não pagamento do tratamento da sogra, o desvio de recursos para gastos pessoais e a conivência entre Marcos e Dona Wanda. A defesa deles tentou desqualificar as evidências, mas não havia como negar a realidade. Marcos ficou calado, sem reação, enquanto a justiça seguia seu curso. O juiz condenou os dois à devolução integral do dinheiro, além de uma multa por danos morais e materiais. Foi uma vitória não só financeira, mas principalmente emocional para mim. Recuperei minha dignidade, minha confiança e, principalmente, aprendi a não permitir que me roubem de novo, nem meu dinheiro, nem minha paz. Hoje, reconstruo minha vida com trabalho, comprei um carro novo com meu próprio esforço e sigo em frente, longe de quem só quis me usar. E Marcos e Dona Wanda nem me procuram mais, e eu não tenho mais espaço para eles na minha história. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo,
e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!